Lula também falou sobre a Venezuela. Ele disse que não concorda com a nota do PT, que reconheceu a vitória de Maduro. Diz que quer as atas de votação. Só com as atas de votação poderá reconhecer o resultado da eleição. Vamos ver. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice Hoffmann, o dia que você tiver que criticar o governo, pode criticar, não tem nenhum problema. Porque o dia que eu tiver que fazer as coisas, eu também não vou perguntar se o partido vai gostar. Eu vou fazer se for necessário para o povo brasileiro. Mas o senhor acredita na nota do PT? Então, não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT, sabe? A oposição logo diz, eu ganhei. E o Maduro logo diz, eu ganhei. Mas ninguém tem prova. A oposição tem que mostrar as atas para mostrar o resultado. Eles dizem que tiveram 60% do voto, então mostre. Não, eles até mostraram, o Maduro disse que teve 61%, então mostre. Eu só posso reconhecer, sabe, se foi democrático, se eles mostrarem a prova. As duas sonoras são de entrevista do presidente Lula à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Você conferiu aqui no Ciência Política. Aline, você vê muito claramente o Lula de um lado e o PT do outro. O PT com o reconhecimento imediato da vitória de Maduro na Venezuela. Essa decisão a publicação dessa nota que já tinha sido contestada por outros membros do PT, o senador Paulo Paim foi um deles, e agora o próprio presidente Lula diz, não concordo com a nota do partido, tenho divergência nesse ponto com o partido está livre para divergir, assim como eu, como presidente, estou livre para tomar decisões que desagradem o partido como presidente da República. Ou seja, botou um ponto de diferença com relação ao seu próprio partido. Como é que você vê isso? Ele só demorou muito para se manifestar. Eu acredito que essa declaração dele poderia ter sido lá atrás. Aquela nota, quando ela foi lançada, por que o presidente também não lançou sua própria nota naquela ocasião? Bem, mas antes tarde do que nunca. Agora ele está se manifestando, está cobrando, assumiu aquele lado como líder da região, né, da América do Sul. E a gente está esperando, assim como demorou a resposta dele, também está demorando demais essas atas, realmente essa comprovação, e é isso que a gente quer. A gente quer saber, então, agora, o que é que vai acontecer com esse país? É isso que o mundo espera ver e que, inclusive, o Brasil fez uma nota conjunta com outros países também fazendo essa cobrança. E agora, o presidente Lula se manifestando dessa forma também ajuda a cobrar mais respostas e também ajuda a gente a perceber um pouco de como que ele pensa. Ele não pensa daquela forma, daquela nota naquela ocasião, então. Mas eu acho que foi um pouco tardio. Kátia D'Angeles. Do ponto de vista de que a veemência em não reconhecer que o processo foi transparente e que não dá para realmente dizer quem venceu a disputa, demorou a vir. E acho que agora, depois de muita pressão e dos resultados aí internacionais da situação, porque lá na Venezuela está tudo aparelhado, né? Se fala que há uma pressão da mídia tradicional, mas, gente, a situação desse país, ela é clara para todo o mundo. E a pressão em cima do presidente Lula se dá pelo fato, realmente, como a Aline lembrou, dele ser um líder na região. E, por mais que o Brasil não possa mudar a situação, a pressa, né, de alguns outros líderes da região em reconhecer outros não reconhecerem, e o Brasil, o presidente Lula, naquele momento, ter ficado ali numa situação de limbo, não pegou bem para o governo, e acho que agora ele está tentando remediar a situação. Eu considero ainda outro ponto, porque o Brasil, na condição de líder, como vocês duas pontuaram, e sendo, inclusive, o país que na Venezuela acolheu países que tiveram seus embaixadores, tiveram as suas representações no país expulsas por Maduro, que aconteceu, por exemplo, com a Argentina. O Brasil conseguiu assumir a embaixada da Argentina na Venezuela, justamente por essa posição que é uma posição que busca uma solução para o caso.
Inclusive, o Brasil propôs, Marta, uma nova eleição. E essa proposição desagradou tanto a Maduro como a oposição, porque os dois dizem que ganharam a eleição e não querem uma nova. Ou seja, é um problema complexo de resolver. É um problema complexo que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu acho que se até hoje essas atas não saíram, elas não sairão. Muito pelo contrário, Maduro está ganhando tempo para fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. E aí, quem se prejudicam, na verdade, é a população da Venezuela, são os venezuelanos que estão vivendo ali toda essa situação e também quem se propôs a ser contra, a ser oposição. A gente sabe que tem pessoas que estão sendo perseguidas, outras pessoas presas, outras pessoas escondidas porque não podem exercer ali seus direitos pessoais, a sua liberdade individual, porque vivem num país, num lugar onde tem um ditador comandando. A respeito do presidente Lula, da fala dele, finalmente uma posição mais clara, como a Aline disse, antes tarde do que nunca. Agora eu acho que ele está numa situação bem complicada com o PT, porque aquela nota do PT, um dia depois das eleições na Venezuela, ao meu ver, foi muito equivocada. Não há consenso nem dentro do Partido dos Trabalhadores, nem dentro da própria cúpula, inclusive com o presidente do Brasil, porque a gente está vendo que ele mesmo está divergindo da nota que foi divulgada pelo partido dele. Então, ele não pode fazer uma crítica mais dura, porque senão ele vai ser criticado no espaço onde ele é um líder maior dentro do partido dele, e também não pode defender completamente aquela nota e ir de acordo com o que foi divulgado na nota, porque ele sabe que pesa na popularidade dele aqui no país. Então, a situação do presidente Lula é muito complicada, mas isso tudo, na minha visão também, é consequência de algumas decisões que ele tomou no passado. Porque se ele não tivesse passado o pano para a ditadura da Venezuela e passado o pano para algumas falas do Nicolás Maduro, hoje em dia eu acho que a situação dele não estaria da forma como está, inclusive dentro do próprio partido. E o presidente, inclusive, tem reiterado que